Contra a guerra, fraternidade. Vivemos tempos de guerras explícitas que nos devem fazer refletir sobre todas as nossas guerras. Afinal, fizemos guerra de todas as diferenças. Da diferença homem e mulher fizemos guerra dos sexos, da diferença entre ricos e pobres, luta de classes, e assim conflitos religiosos, disputas comerciais. Mesmo entre profissões, há rivalidades, entre religiões, ataques abertos. O momento é mesmo de pensarmos para além das armas, das bombas e dos mísseis, pensar sobre as nossas armas, as nossas bombas, os nossos mísseis. Como nós nos temos vitimizados uns aos outros em ciclos, em círculos de vinganças mútuas que apenas nos amarram ao nosso homem primitivo, ao nosso passado. O momento é grave e não podemos perder mais essa chance de aprendermos a paz. O critério é esse: bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é outro motivo da vida ter trazido a guerra para agora como um espelho de aumento, diante do qual nós precisamos nos rever e nos arrumar. Quem estará disposto? Essa é a questão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Alguns cristãos vindos de Jerusalém ensinavam assim: Se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Essa passagem é muito rica para nós pensarmos sobre as diferenças, porque uma das diferenças com as quais nos relacionamos muito mal, além de homem e mulher, ricos e pobres, religiões, profissões, posições no comércio, há a questão dos nacionais e dos estrangeiros, que para os romanos os estrangeiros eram bárbaros, para os japoneses são gaijin, para os judeus eram gentios, expressões sempre depreciativas, pejorativas mesmo. Guerras são formadas em cima de preconceitos, em cima de crenças. E se nós aproveitarmos as guerras ostensivas que nós estamos vivendo para refletirmos sobre as origens, as raízes das guerras, nós conseguiremos essa conquista fundamental da autopacificação, um lugar melhor diante da regeneração planetária e individual que nos cabe a todos. Estamos diante de uma oportunidade como nunca. No caso deles, a circuncisão era um dos muitos costumes que Moisés tinha instituído e atribuído a Deus
no sentido de civilizar, de dar unidade, de elevar os padrões e as formas de convivência daquele bando de escravos que ele trouxe do Egito. Era fundamental esse movimento, mas não era obrigatório colocar na boca de Deus costumes e práticas que eram circunstanciais, alguns até necessários, mas essencialmente humanos. Jesus, vindo depois, deixou muito claro que precisamos discernir o que é dos homens, o que é de Deus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os críticos das religiões falam e estão certos ao dizer que em nome dos luminares foram criados instituições que pouco tem a ver com eles. Em nome de Buda, que saiu do palácio para se iluminar debaixo de uma árvore. Em nome de Jesus, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, ergueu-se palácios, ritos complicados, teologias complexas. Mas quem percebe isso nas religiões deveria perceber isso também na filosofia, por exemplo, já que em nome de um Sócrates que ensinava caminhando na natureza ao longo do rio Orontes, também se constituiu castelos que afastaram as pessoas, os seus seguidores, pretensos seguidores, da vida comum, do homem comum, das situações cotidianas. Na verdade, todos nós precisamos entender que para cada avanço ao qual nós nos propomos, há uma tendência de retrocesso. Como se diz na física, a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário, que tende a neutralizar a ação, que tende a neutralizar o movimento, que tende a neutralizar todos os nossos avanços. Quem quer que queira avançar precisa entender isso dentro de si e fora, especialmente no momento de tantas mudanças e, consequentemente, de tantos tradicionalismos. Algumas mudanças para pior, alguns tradicionalismos são bons, outros odiosos. É fundamental que nesse momento, com Jesus, nós firmemos a nossa posição em torno do ideal da fraternidade, em torno do ideal da compaixão, em torno do ideal do amor. Clareza ética para todos nós. Um grande abraço, até a próxima.